luxo e o povo tá sem. Promete milagre, só vende ilusão. Se o bis não cair, não tem oração. Eu não tenho ódio que vem dos cristãos. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela sua presença, pela sua audiência. Cantar aleluia com riso fingido, mas pisando pobre, segue sem sentido. Na mesa sagrada só falam de grana, vendendo o evangelho no balcão que engana. Cantar aleluia com riso fingido, mas pisando pobre, segue sem sentido. Na mesa sagrada só falam de grana, vendendo o evangelho no balcão que engana. É isso aí, o evangelho de hoje é Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 24, dentro do Sermão da Montanha, que Jesus nos faz esse alerta, não é isso? Primeiro ele começa dizendo que nem todo que diz Senhor, Senhor, que ele coloca lá, muita gente chama, né, Jesus de Senhor, e na verdade não vai entrar no reino dos céus, porque não põe em prática a vontade de Deus. Essa canção que nós estamos ouvindo, esse forrozinho, é um pouco disso. Depois ele vai falar da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Mas antes disso eu quero falar sobre 3 fatos. Eu vou ver se eu consigo ser bem prático. Primeiro, o Gilmar Mendes ontem decidiu que só quem pode pedir o impeachment do ministro do Supremo é a PGR. Motivo? Simplesmente pelas pressões que nós temos aí, ideológica, política, que está acontecendo. Essa é a motivação. Aí alguém mandou para mim, tá vendo aí, o PT? Mas Gilmar Mendes é do PT, é afiliado? Nem sabia. Mas fazer o quê, né? As pessoas, tudo que ele não concorda é da oposição. Mas eu não concordo, eu acho que tem que ser revista essa lei, sim, né, até para evitar a instrumentação da lei, mas não dessa forma que ele fez. Mas isso aí é uma discussão bem grande, que a gente não vai conseguir resolver isso aqui em 2 minutos, ou 1 minuto, ou 5 minutos, que a gente usa aqui para falar logo cedo. Também, ontem, na minha querida cidade de Japeri, inaugurou uma Caixa Econômica Federal. Reinaugurou, né? Uma caixa não, desculpa, uma lotérica. Desculpa, eu falei caixa, né? É lotérica. Aí a prefeita da minha cidade, que é do PT, estava lá para a inauguração. É engraçado, quando o banco vai embora, a prefeita disse na campanha que ela não tem nada a ver com isso, que a culpa não é dela, mas quando inaugura, ela vai lá para poder posar e usar a lotérica, uma cidade pequena igual a minha, né, uma cidade com 100 mil habitantes, comparando com outras cidades aqui da Baixada, usando isso como base. É uma cidade sem perspectiva de vida, onde uma prefeita se larga do seu gabinete para poder inaugurar uma lotérica. E o pior não é isso, o pior é os puxa-saco que fica elogiando a prefeita que está presente. Prefeita, toma vergonha na cara, cadê o hospital que começava a obra em fevereiro? Né? E a votação na Câmara sobre a questão dos 6 milhões que seria para as pessoas com deficiência, que a bancada governista aqui do município votou contra? Mas isso aí ninguém vai falar. Sabe por quê? Porque aqui no meu município, na minha querida cidade de Japeri, a gente às vezes apresenta umas críticas aos amigos, que a gente só pode criticar amigos, né? Aí uma vez uma colega, uma amiga aqui, eu falei, olha, isso do governo municipal, ela me fez um texto mal criado, me ofendendo, porque acha que eu não posso criticar o governo. Mas quando ela foi candidata a vereadora, ela veio na minha casa conversar comigo, uma sedução só. É bem prático de político mesmo. E ontem foi um irmão, eu não vou dizer nome por questão de ética, um irmão que ficou, você tirando meu brilho, ele elogiando a prefeita. Não tem necessidade disso. Porque quando o banco vai embora, a prefeita diz que a culpa não é dela. Ou pior ainda, quando eu chegar na Caixa Econômica, na lotérica, Caixa Econômica, na lotérica, chega lá, não tiver dinheiro, como muitas vezes já tive, na outras vezes, e não tinha dinheiro, eu tinha que sentar e esperar, eu ia para a cama e voltava e o dinheiro não tinha ainda. Eu quero saber se ele vai pedir a prefeita para poder botar o dinheiro lá para poder receber o dinheiro, que é meu. Mas a verdade é que usa o prestígio político para lucrar, para colher o logo de uma inauguração de vamos dizer assim, um estabelecimento privado. Nem público não é, essa é a verdade. Porque nós sabemos que a lotérica é uma concessão, é franquia, ou seja, não tem nada a ver com o município, de fato. É um empresário, ele vem, investe, e temos que reconhecer isso. Agora a prefeita vem inaugurar e alguém coloca isso como algo maravilhoso, como se fosse a realização de um grande evento, é muita falta, é pobreza municipal mesmo. A minha cidade é uma das mais pobres do Rio de Janeiro, para não dizer a mais pobres. Inclusive, eles lucram com isso.
Mas está quieto, vamos nós para o Evangelho do dia, porque hoje tá demais, inclusive estou atrasado com vocês. Vamos nós! Eu tinha um amigo chamado Dalmi Tavares que dizia, 2 lugares tem muito. Todo lugar tem muito. Qual tem muito? Puxa saco e formiga. É, paciência. Bem, Jesus, nesse evangelho, no meio do Sermão da Montanha, ele traz 2 aspectos que eu já comentei no início. O primeiro aspecto é que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Ou seja, não é a minha prática na igreja. Aí eu lembro do pastor Washington, um irmão, que ele dizia ontem no seu minuto lá no WhatsApp, né? Dizia, nós teremos que pregar o evangelho com atitudes, não somente com palavras. É muito fácil eu vir aqui na rede social, escrever, pregar, falar. Agora, complicado é no dia a dia trazer isso para a minha vida pessoal. É muito complicado, às vezes, eu ter que aplicar o perdão. Como me dói, às vezes, eu pensar no meu pecado de não perdoar certas situações. Como dói também a gente ver a injustiça acontecer e ficar quieto. Como dói também a gente rezar o Pai Nosso e não ver o outro como irmão. Isso é prática do Evangelho. Mas nós estamos na missa dizendo Senhor, Senhor, né? Ou como canta lá na missa, Santo, Santo, Santo. E canta isso com a beleza que acha o máximo. Então, o Evangelho de hoje é dividido em 2 partes. A primeira parte, Jesus logo dá uma pancada, ou como diria meu falecido primo Edivaldo, é uma cajadada para a gente pensar. Será que nesse período de advento, nesse período preparatório para o Natal, eu não estou dizendo somente Senhor, Senhor? Canto bonito na missa, prego bonito na internet, vou para o altar pregar, que é uma beleza, tenho minha comunidade lá que me incensa o tempo todo, puxa-saco tem em todo lugar, os puxa-saco de padre, sobretudo, e de bispo também. E aí? Ou eu sou aquele camarada que estou construindo a minha casa. Quando Jesus fala da casa, ele fala do cotidiano. Ano que vem a campanha da paternidade é sobre moradia. E em vários momentos da Bíblia, nós temos aí uma análise, né, sobre casa. Paulo fala sobre armar uma tenda em nosso meio. Davi, quando vai construir o templo, Deus fala para ele, não, deixa o templo para outro, você cuide do povo. O evangelho de hoje, quando Jesus fala de casa, ele fala do fundamento da casa. E o fundamento da casa, ele tem que partir do princípio da sua atividade pastoral, pessoal e íntima. Esse evangelho ele está dentro do Sermão da Montanha, que começa com a bem-aventurança. E Jesus, quando traz essa questão da casa, e esse evangelho ele é usado muito em casamentos, muitos casamentos que eu participei na década de 90, na Igreja Católica, eu via sempre os padres e ministros celebrando, presidindo o casamento, trazendo esse texto, mostrando bem que a casa tem que ser fundamentada no amor, no respeito, no perdão e na igualdade entre pessoas. Nesse tempo onde temos aí, nas nossas mídias, notícias de mulheres sendo violentadas, sendo mortas pelos seus companheiros, seus homens que deviam amá-las estão odiando, porque elas o recusam, porque eles perdem o controle emocional. O evangelho de hoje, quando fala de casa, ele fala de uma vivência a partir da base que é Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra angular, ele tem que ser o nosso modelo para a vivência. Não, às vezes, o padre, que às vezes comete certos pecados, que não vale nem a pena citar, será vende cueca R$3.000, achando isso bonito. Ou outro que fecha uma igreja, o dia de Santa Bárbara, alegando que não tinha fiéis, e a igreja de Santa Bárbara hoje é uma igreja evangélica. E aí ninguém vai reclamar disso, porque os puxa-saco de padre tem em todo lugar, como tem puxa-saco de prefeito em todo lugar. Mas está quieto. E de bispo não quero nem falar, né? Vou ficar quieto antes que me processem aqui. E vamos nós, mais um dia. Eu sou Daniel Nonato. Inicial ao mando do bispo, careca de tanto mentir sem risco. Até tribunal virou arma do mal, unindo profeta com lei clerical. Penso em como não vou ganhar. Demitem o pobre sem dó, sem olhar. Se escondem na lei, lavam a mão, pisando sem pena em cada irmão. Canta aleluia com riso fingido,
Mas pisa no pobre, segue sem sentido. Na mesa sagrada só falam de grana, vendendo o evangelho no balcão que engana. Isso é tão fashion e canção, não se compra em Roma nem na televisão. É força do povo naquele sertão, que dança forró na palma da mão. Amém, meu bem, não se compra amor. Bis não dá fé, dinheiro não traz calor. A fé do povo é chão, é força e vigor. Forró no sertão é justiça e amor. Prefiro ser odiado por quem se diz santo, do que amado por eles. Se fosse amado por eles, aí sim eu teria vergonha.